Olá amigos do Carpoint News, direção assistido, tudo bem? Esse carro que eu trago para vocês é o novo Renault Sandero RS Racing Spirit. É uma série especial do Sandero RS que foi lançada recentemente. É um carro que conta com algumas diferenças estéticas, alguns detalhes em vermelho que vocês já devem estar percebendo. E além disso, esse carro é limitado a apenas 1.500 unidades. Ou seja, se você levar um desses para casa, você vai ter uma unidade bem exclusiva do Sandero RS. O carro conta com novidades, com diferenças pontuais, como eu vou mostrar para vocês. Aqui na dianteira, tem aquele desenho ali em vermelho que passa ali embaixo ali no meio da grade, né? No Sandero RS normal, aquilo ali é geralmente em prata, na cor prata. Retrovisores também são na cor vermelho. Oi gatinho. Rodas. As rodas são as mesmas do Sandero RS, aquela de 17 polegadas, né? Só que ela conta com aquela calotinha vermelha ali no meio. E o carro traz pinças de freio pintadas em vermelho. Lateral do carro, adesivo Racing Spirit. O gatinho gostou do carro. Aqui na parte traseira, roda traseira também conta com freios a disco e a pinça vermelha. E aqui na parte traseira do carro você tem também ali embaixo o extrator. O extrator dele é pintado em vermelho, assim como os outros detalhes em vermelho do carro. No Sandero RS normal, aquele detalhe ali é em prata. Agora vamos dar aquela passada. Vamos ver aqui interior do porta-malas, interior do carro, detalhes técnicos do carro, funcionamento. E a gente vai passar lá para o nosso teste em movimento e ver como esse carro se comporta. Diferente do Sandero RS que eu testei da outra vez, ele ganhou a nova chavinha da Renault. Agora tem o símbolo da Renault aqui, né? O botão de trava e destrava as portas. Não tem abertura da mala por botão e não é chave do tipo canivete. Vamos começar dando uma olhada aqui no porta-malas. Detalhe aqui, ó, Renault Sport RS. Não tem lugar nenhum chamando ele de Sandero por aqui. Abertura do porta-malas. Porta-malas dele. Capacidade está aparecendo aí na tela para vocês. Porta-malas bem generoso. Você tem iluminação aqui no lado esquerdo. Aqui tá as ferramentas, né, de troca de pneus. Ali também, para você girar o macaco. Triângulo tá ali atrás. E aqui embaixo da forração a gente levanta e tem acesso ao step do tipo, não é pneuzinho de bicicleta, é um 8565 aro 15, só que ele tem aquela limitação de 80 km por hora, porque ele é diferente dos pneus que estão rodando. Sandero RS, tanto o RS quanto o Racing Spirit, conta com freios a disco ventilados na dianteira, freios a disco na traseira, disco sólido. E a diferença é que esse carro aqui, o Racing Spirit, ele traz uma novidade aqui. É esse pneu Michelin Pilot Sport 4 ou PS4 para os íntimos, de medida 205/45 aro 17. Esse pneu aqui deu uma diferença de performance considerável no carro. Eu lembro do outro Sandero RS, ele já era bem estável, mas esse aqui ficou ainda mais estável. Mérito desses pneus aqui, esses são pneus utilizados em carros muito mais potentes, como Mercedes A45 AMG, por exemplo. E aqui, ó, vocês podem ver aqui pela lateral, pela banda de rodagem do carro, nessa área aqui, que é onde apoia nas curvas, o carro traz uma quantidade de borracha bem maior. Os gomos ali são bem mais largos. Isso ajuda a você aderir ao asfalto numa curva feita no limite. Aqui está o motor 2.0 16 válvulas F4R da Renault. É o mesmo motor do Duster. E esse motor Duster agora da Captur também, né? E esse motor ele tem aqui no Sandero RS até 150 cavalos de potência com etanol e o torque de 20,9 kgfm. O Sandero RS conta com um câmbio manual de 6 velocidades vinculado a esse motor aqui. Você vê que visualmente é o mesmo motor F4R que a gente já conhece. A diferença está aqui, ó, dentro do airbox. Ele tem uma tampinha de borracha que você pode remover ela aqui
e está escrito For Track Only. O que acontece? Quando você remove ali, você cria outro acesso à entrada de ar para o filtro de ar por ali. Você tem um fluxo de ar maior ali para dentro do coletor. A diferença na prática é que o ronco do motor fica mais alto, principalmente nos médios giros. Quando você acelera, ele entra em médios giros, você sente um ronco maior. Em altas rotações o carro fica ligeiramente mais esperto, a sensação, né? Não medi isso na prática. E em baixas rotações o carro fica um pouquinho mais xoxo. Então, para o uso no dia a dia, eu prefiro deixar aquilo ali fechado. O outro Sandero RS que a gente testou estava sem aquela tampinha de borracha ali. Diferenças desse motor: conta com melhoria na ECU e o fluxo de ar foi revisto, escapamento foi modificado e o carro conta ainda com uma pressão maior do combustível. Beleza? Agora vamos passar lá para dentro e vamos dar uma olhada nas funcionalidades gerais do carro. Antes, parabéns para a Renault, Sandero, todos os Sandero, né? E principalmente esse RS aqui conta com amortecedor para manter a tampa do capô aberta. Antes de abrir a porta aqui para verificar o espaço traseiro, vou mostrar para vocês aqui esse aerofólio. O aerofólio é bonito, vistoso e ele é totalmente funcional. Acima de 150 km por hora, ele gera um downforce considerável aqui para deixar a traseira do carro mais colada no chão, ou seja, não é perfumaria. Portas, guarnição de borracha apenas na carroceria, não tem guarnição de borracha aqui na porta, é igual o Sandero convencional, né? Mesmo vale aqui para a porta, ó, tudo em plástico duro aqui, toda a região, comando do vidro elétrico traseiro. Bancos traseiros do RS não foram modificados, exceto pela faixa vermelha aqui, né? Mas eles não foram modificados, e a costurinha vermelha também. Ou seja, não conta com terceiro apoio de cabeça ali no meio e nem com cinto de 3 pontos passageiro do meio. Espaço traseiro do Sandero está prejudicado. Por quê? Porque os bancos dianteiros são bem mais volumosos. Aqui você pode ver a diferença do banco aqui. E roubou um pouquinho de espaço aqui traseiro. Mas o Sandero é um carro que tem muito espaço traseiro, tanto de altura da cabeça quanto para perna e largura. Então vocês vão ver que não ficou tão ruim assim, pelo menos para pessoas de estatura normal. Bom, para mim, 1,90 m de altura, sentado atrás de um motorista de 1,90 m de altura, você vê que é meio complicado para viajar aqui. As pernas têm que ficar aqui totalmente abertas, mas você tem uma redinha porta-objetos ali, atrás do banco do motorista, outra do passageiro. O túnel central tem altura razoável, mas ele é bem plano, então ele não é arredondado, né? Então fica mais fácil de alguém sentar aqui no meio. A largura do banco é realmente boa, cabem 3 Marcelos aqui. E detalhe do banco, foi no teste do primeiro Sandero RS que me chamaram de maloqueiro, que eu ando com o banco deitado, mas na verdade é a melhor forma que eu consegui posicionar o banco dianteiro aqui para eu conduzir esse carro. Vamos passar ali para o lado direito, sentar atrás de um passageiro de 1,70 m e ver a diferença. Sentado aqui atrás de um passageiro de 1,70 m já fica um pouquinho mais tranquilo de viajar. Consigo juntar minhas pernas, mas em compensação a perna fica encostando totalmente no banco dianteiro. Beleza? Espaço para a cabeça aqui é bom, bem satisfatório. Tem 4 dedos de distância da minha cabeça para o teto. E é isso aí. Agora vamos passar lá para frente. Não tem iluminação aqui, tá? Só ali na frente. Agora vamos passar para a dianteira e dar uma olhada nos detalhes funcionais do Sandero RS Racing Spirit. Detalhe aqui da porta dianteira. Guarnição de borracha também aqui só na carroceria. Não tem guarnição de borracha na porta. Porta aqui, acabamento plástico duro, toda a região, até onde você apoia o braço. Tem um porta-objeto generoso ali. Alto-falante. Carro traz sistema de som apenas razoável. E ele não conta com alto-falante na altura para melhorar o palco sonoro, né? Ali no painel ou na coluna A. Puxador de porta aqui conta com esse acabamento em black piano. Dá um detalhe bonitinho aqui. Aqui você tem direção regulável apenas em distância, apenas em altura, não é regulável em distância. Pedaleiras de metal, bonitinhas. Aqui você tem regular os retrovisores, desliga o sensor de estacionamento,
bloqueio da janela traseira. Aqui embaixo, a abertura do bocal do combustível, porta-malas e na soleira, detalhe aqui da Renault Sport. Aqui você tem banco. Banco do Sandero RS é exclusivo, isso é algo muito legal. É um banco muito confortável, falta só um pouquinho de apoio lombar aqui, mas é um banco muito confortável, é um banco de competição, né? Não de competição exatamente, mas ele imita banco de competição. Conta aqui com abas laterais bem pronunciadas, é bem funcional para te segurar nas curvas. Banco realmente bem legal. Tem a regulagem de altura dele por aqui, regulagem de distância normal. Apoio de cabeça poderia ficar um pouquinho mais para frente, mas ele é bem macio e bem tranquilo de usar. Então vamos dar uma partida no Sandero RS. Logo ao dar a partida no Sandero RS, você vê que aquela saída de escape dupla lá atrás... Opa, soltei a embreagem, eu estou engrenado aqui. Você vê que aquela saída de escape duplo lá atrás, ela é funcional. Ou seja, o carro tem um ronco encorpado, um ronco bem ardido. Vocês vão ver isso no teste de movimento, que vai dar para ouvir bem o barulho do motor aqui dentro, diferente dos carros convencionais, né? E isso foi um trabalho bem interessante aqui da Renault, para realçar a esportividade desse RS. Eu não vou fazer aquela acelerada aqui, só um pouquinho, né? Ó, de leve, ó. Bem de leve, que a gente está aqui é bem cedo, e evitar perturbar a paz das pessoas, né? Então, direção eletrohidráulica, ela é pesadinha, inclusive em manobras. Em movimento, ela te dá o peso que você quer, ou seja, compatível com carro esportivo. Detalhes exclusivos do RS são aquelas molduras, aquela moldura vermelha ali ao redor do velocímetro. Aqui também, ó, na saída de ar, do lado direito também tem. Direção dele, volante. Esse volante é sensacional, eu tô apaixonado por esse volante, cara. A pegada dele é boa. É um volante todo revestido em couro, um couro de qualidade mesmo, ó, bem macio aqui. Tem uma curvatura aqui no lugar certo de você colocar a mão. Tem gente que dirige mais aqui para baixo, tem outros que dirigem aqui mais para cima. Então, o volante tem uma pegada muito boa. O volante tem um acabamento bem bonito, ó. Vocês podem ver. Tem um detalhe aqui, RS. Isso tem no Sandero RS normal. Aqui desse lado esquerdo você tem aumenta e diminui a velocidade do Cruise Control. E aqui reseta e desliga o Cruise Control. Comando de voz, isso aqui, se você tiver um celular da Apple conectado, ele chama a Siri, ou Siri da Apple, para os comandos de voz. Aqui, comandos de som ficam localizados aqui atrás. Aumenta o volume, diminui, source, é padrão da Renault. E aqui atrás você gira para você trocar música, trocar pasta, etc. Lado esquerdo das comandos de farol. Esse carro não tem farol de neblina porque ele conta com DRLs lá na dianteira. Lado direito, comandos do limpador. O carro não tem acendimento automático do farol, nem retrovisor, nem limpador automático. E o retrovisor é do tipo dia e noite. Aqui você tem iluminação ou central ou spot para passageiro. Teto revestido na cor preta, bem legal. Aqui você tem espelhinho, parasol do motorista e no parasol do passageiro. Aqui é o espelho. Painel dele todo em plástico duro, como em qualquer outro Sandero. É o painel do Sandero, do Logan, não tem nenhuma diferença, exceto os detalhes vermelhos. Aqui você tem porta-luvas. O porta-luvas dele é iluminado, ele é daquele tipo que cai, né? Mas ele é iluminado e bem volumoso. Assim como todo carro é bem volumoso, né? Vamos dar uma olhada aqui no esguicho. O esguicho dele estratificado e limpador do tipo Flat Blade. Atua de forma bem competente aqui esse limpador. Aqui, vamos dar uma olhada ali no cluster. O cluster dele traz contagiros, velocímetro ali central e lado direito computador de bordo. Computador de bordo, vamos aproximar e dar uma olhada. Você tem consumo médio, consumo instantâneo, autonomia, quilometragem percorrida, velocidade média
temperatura externa, odômetro e odômetro parcial. Quantos litros você consumiu, isso é bem interessante. E voltamos aqui para o consumo médio. Aproveitar que a gente está mostrando ali o consumo médio. Esse carro fez, como eu consegui ficar uma semana completa com esse carro, então foi possível testar ele tanto com etanol quanto com gasolina. Com etanol esse carro fez 6,8 km por litro na cidade e 9,7 km por litro na estrada. Com gasolina ele fez 9,6 km por litro na cidade e na estrada fez 13,8 km por litro. Aqui, saindo ali do cluster, a gente passa aqui para a área central, painel aqui em black piano, bem legal. Aqui o alerta, trava da porta, central multimídia mídia neve, já volto nela, a gente já conhece ela bastante aqui, né? Ar-condicionado automático, regulagem de temperatura aqui por esse botão giratório. Ali embaixo você tem indicador de cinto de segurança, só do motorista, comando do vidro elétrico traseiro, comandos do cruise control e do limitador de velocidade. E aqui o botão da diversão, é o botão RS. Quando você aperta o botão RS uma vez, ele entra no modo esporte. O modo esporte deixa o acelerador mais sensível e sobe o ponto ali, sobe o giro no ponto morto, 200 RPM. Ou seja, o carro fica mais pronto para a diversão. Apertou e segurou, você entra no modo esporte sem controle de estabilidade, controle de tração, controle de estabilidade, ou seja, é o modo de pista realmente. Apertou aqui mais uma vez, ele volta para o modo normal. Aqui você tem embaixo um porta-copos, porta-objetos ali. Aqui embaixo já volto ali na plaquinha, outro porta-copos aqui atrás. E ali embaixo, ó, aquela plaquinha que eu te falei do Racing Spirit. Essa numeração aí, esse 0016, ele indica que esse carro aqui é o 16 de um total de 1.500 modelos Racing Spirit e serão fabricados e vendidos aqui no Brasil. Aqui você tem também detalhe da tomadinha 12 volts. Passando aqui para mídia neve, central multimídia que a gente já conhece bastante aqui no canal. Você tem o botão para ligar e desligar, volume, e aqui a portinha USB com entrada auxiliar. Você tem rádio, você tem aqui o detalhe que você pode configurar do rádio, mídia, se você tiver com algum celular conectado, Bluetooth, no caso ele puxou do Bluetooth no meu celular que está conectado, mas você pode puxar aqui, ó, USB, iPod, auxiliar, telefonia, seu telefone está conectado aqui no Bluetooth, pode fazer a descagem aqui normal, você atende a ligação também por ali. Mapa, ele mostra o GPS dele te posiciona bem, é bem interessante, é um GPS bem responsivo, e a tela aqui é bem fácil de usar também. GPS para você utilizar destino, rota, etc. Detalhe aqui que e as configurações você mexe aqui nos detalhes da tela, do áudio, o volume com velocidade, loudness, aqui o balance and fader, você consegue regular o balance aqui por setinhas, bem fácil. Aqui grave também, médio e agudo. Ok. E aqui uma coisa que vocês estão vendo aqui diferente do mídia neve de outros carros da Renault é que está faltando aquele indicador de economia de combustível aqui. Eles trocaram o ícone por esse mapa, até porque detalhe de economia de combustível para pontuar melhor forma de consumir, de andar, para consumir menos, não faria tanto sentido num carro esportivo como esse. Beleza, galera? É isso aí. Agora vamos lá, vamos partir para o teste em movimento e ver como o Sandero RS Racing Spirit se comporta na estrada. Ué, voltamos? Por que voltamos? Porque o tio Marcelo esqueceu de falar do câmbio. O câmbio dele, câmbio de 6 marchas, ele tem close ratio, né? As relações de marcha dele são bem curtas e além disso elas estão bem próximas uma da outra, então quando você acelera o carro você tem aquela sensação de marcha em cima de marcha, é bem interessante.
Pedal da embreagem. O pedal da embreagem é até leve para o esportivo. É tranquilo de você utilizar ele no dia a dia, no engarrafamento. E a troca de marcha aqui. As marchas, você tem uma certa dureza aqui para jogar a marcha, tá vendo? Você tem uma certa resistência para entrar com a marcha. Só que as marchas são bem próximas. Você tem que até tomar cuidado se você estiver em sexta, for fazer uma redução para quarta. Você tem que tomar cuidado para não jogar a segunda por acidente. Porque as marchas são bem próximas aqui, você acostuma rápido, um câmbio bom de lidar. Só tem um pouquinho de resistência aqui para entrar a marcha quando você coloca, mas é um câmbio muito bom de lidar. E a embreagem também é bem leve. Quando você engata ré, o carro tem apenas sensor de estacionamento sonoro, não tem indicador gráfico, nem a câmera de ré. Agora sim, agora nós vamos partir para o teste em movimento. Então, amigos, vamos partir aqui para o teste do Sandero RS Racing Spirit em movimento. E vamos ter paciência, porque hoje é um sábado e o trânsito está uma delícia. Só que não. Subidinha de serra aqui para a gente testar nosso querido Sandero RS Racing Spirit. Sandero RS Racing Spirit, como eu disse para vocês, é uma série especial. Ele conta apenas com alguns detalhes visuais diferenciados, né, em relação ao Sandero RS comum. E ele conta com uma alteração funcional bem interessante, que é o pneu Michelin Pilot Sport 4. São pneus que equipam carros de competição, né? Pneus bem voltados para performance realmente. E eles deram uma boa diferença aqui no Sandero RS. Aumentou bastante a capacidade do carro em curvas, mas ele ainda dá aquela saidinha de frente marota, bem leve, bem suave, e que a gente também via no outro Sandero RS. Só que a diferença é que aqui, nesse RS Racing Spirit, o limite do carro está muito mais alto. O carro está com uma capacidade de fazer curvas sensacional. Mas vamos lá, vamos falar do Sandero RS em si. Quem viu o meu primeiro vídeo do Sandero RS, acho que já foi em 2015, final de 2015, se eu não me engano. Mas quem assistiu o meu primeiro vídeo já conhece o carro. Aquele dia eu peguei a serra aqui com chuva, foi bem legal. O carro me impressionou bastante. Agradeci bastante a Renault por ter lançado um esportivo de verdade, né? Ou seja, o Sandero RS não é um Sandero com maquiagem. O Sandero com maquiagem esportiva é o GT Line. Esse aqui ele tem diferença de motor, ele tem motor novo. Motor novo no Sandero, né, no caso. Enquanto todos os Sandeiros você pode comprar é 1.0 ou 1.6. O RS é 2.0. É o motor do Duster, mas não é simplesmente o motor do Duster. O motor do Duster com modificações na ECU, que é a central eletrônica, modificações na admissão e no escape, modificação na pressão do combustível. Então você tem uma alteração bem significativa do carro. Câmbio dele, manual 6 velocidades close ratio. O que é isso? É um câmbio de relações bem curtas, e que as relações são bem próximas entre si. Você tem uma sensação de que uma marcha está logo depois da outra. Por exemplo, dá um espaço aqui, ó, segunda, terceira, e o giro praticamente não cai. Você sobe o giro numa marcha, joga a marcha seguinte, o giro continua alto. Isso é uma coisa que quando eu devolver esse carro aqui eu vou sentir falta, porque a sensação de você acelerar esse carro aqui para entrar numa via expressa, para acessar uma rodovia, é sensacional. Essa sensação de você jogar uma marcha em cima da outra, isso é muito legal desse carro. É o único carro aqui do mercado nacional que tem essa característica.
É uma coisa que você tem que levar em consideração quando você comprar o carro, porque todas as marchas dele são curtas, inclusive a sexta. Então você roda na estrada aí a 120 km por hora com conta-giros lá no alto, acima de 3.000 RPM. E além disso, como ele conta com escape, o escape dele foi redesenhado, tem mais fluxo, abafador menos restritivo lá atrás. O que acontece? Ronco do motor aqui dentro do carro fica mais presente. Ou seja, você tem um carro, né, que ele tem uma veia esportiva bem definida. Isso você tem que levar em consideração também no momento da compra, porque não é um carro que você vai viajar com ele de forma silenciosa. Eu andei aqui nesse carro, eu tive a oportunidade de testar esse carro por uma semana. Agradeço a Renault ter deixado aí mais tempo com a gente do que o usual. E eu tive a oportunidade de testar esse carro aqui por uma semana inteira. Então eu tô fazendo um teste de dia a dia lá no CarPoint News. Quando esse vídeo for pro ar, o dia a dia também vai estar se eu não me engano, vai estar no seu último dia. Então isso aí é bem interessante. Fica de olho lá no CarPoint News também, que tá bem legal esse teste do dia a dia. E voltando ao que eu tava falando sobre isso, eu testei esse carro aqui com mais pessoas, levando passageiros aqui dentro, e todos acharam bem legal o ronco, mas acharam cansativo. Pessoas que não são gearheads, pessoas que não são viciadas em ronco de motor, então elas acharam cansativo viajar o tempo todo com o motor ronronando. Mas se você é apaixonado por carro, se você gosta de carro, a melhor coisa que você pode fazer é, de vez em quando, abrir um pouco a janela e acelerar, sentir o som do motor. Outra coisa, o Sandero RS não é só motor. O carro passou por mudanças na suspensão também. A suspensão dele, além dos pneus, né, que são outros, medida 205, roda 017, pneus perfil baixo. Além disso, o carro passou por importantes modificações de suspensão. A suspensão dianteira está mais rígida, a suspensão traseira está mais rígida, barras estabilizadoras também mais parrudas, tanto na dianteira quanto na traseira. Tudo isso para diminuir a rolagem de carroceria. O Sandero é um carro, o Sandero civil, né, é um carro que tem uma estabilidade razoável, né? Tá dentro da média dos carros convencionais, mas não é a estabilidade que você espera de um esportivo. Então o Sandero RS supre esse ponto, te entrega uma esportividade considerável aqui na suspensão, né? Isso, mas a contrapartida é que deixa o carro duro na estrada. Você sente bastante as ondulações na cidade, então você rodando em asfalto crocante, você vai chacoalhar aqui dentro, não tem jeito. Direção dele, eletrohidráulica, é aquela direção da Renault. É aquela direção da Renault, né, que também equipa o Duster, a Captur. E ele tem uma característica que é aqueles golpezinhos no volante, né, quando você pega uma ondulação mais, você pega mais ondulação numa curva, ele dá um golpezinho no volante. Aqui eu senti menos do que no Captur, mas e também, por ser um carro esportivo, quanto mais feeling de direção você tiver, melhor, tá? Racing Spirit, como eu disse antes, ele muda apenas o pneu, sai o Continental Conti Sport Contact 3, se eu não me engano, do RS comum, e entra nesse carro aqui o Continental, o Michelin Pilot Sport 4. São pneus voltados para performance, com uma maior rigidez na carcaça, né? Ou seja, dobram menos em curvas
e possuem uma banda de rodagem com um desenho otimizado para aderência. Ou seja, a lateral da banda de rodagem ela conta com comas maiores, os dutos de escoamento são um pouco mais estreitos. Isso aí possibilita uma aderência maior, mais borracha em contato com o asfalto. Então, esse pneu aqui foi uma importante adição ao Sandero RS. O Sandero RS é um carro voltado para quem gosta de levar o carro para o track day, quem gosta de fazer um teste, quem gosta de levar para a pista, né, fazer o track day. E a Renault inclusive estimula isso com os eventos que eles fazem, convidam os donos a se encontrar, todo mundo leva o carro em algum autódromo. Geralmente eu acho que o último foi, eu não lembro se foi fazendo a Capoava ou se foi Velocitar, mas a Renault convida os donos, aí todo mundo vai lá, faz um track day só com o Sandero RS, bem legal, evento bem interessante. E você consegue lá ter experiência, contato com outros donos, ver os upgrades que eles fizeram no carro. Esse carro é um sandbox, né, para você fazer melhorias, upgrades. Motor aspirado. De cara aí você já pode pensar numa turbina ou numa receita aspirada mais selvagem, né? Se você vai fazer um projeto de track day realmente. Mas se você quiser ir para a pista com o carro da forma como ele está, é suficiente, é muito bom, o carro é muito estável. Para uso no uso urbano e uso na estrada, você não vai chegar no limite desse carro. Ele é um carro que vai te dar muita segurança em curvas, vai te dar muita segurança em percurso de serra. É muito estável, mas tem aqueles detalhes, né? Como eu comentei, é um carro duro, é um carro que trepida em ondulações, mas para quem quer um esportivo de verdade, esse carro aqui está muito interessante mesmo. Vamos começar ali a nossa descida. Eu vou ativar o modo esporte aqui só pra gente ver. Eu vou ativar o modo esporte. Não vou fazer aceleraçãozinha de leve aqui não, que tem os ciclistas ali, eu não quero assustá-los. Mas aqui ele não espera que vai vir um carro aqui, né? Então vocês viram puxada do carro, tanto no modo comum quanto no modo esporte, ela é bem firme mesmo. Mas o modo esporte deixa o acelerador mais sensível e o carro responde mais rápido aos comandos de acelerador. Quando você pisa, você tem desempenho mais imediato. Aqui vocês podem ver, ó, na curva, questão que eu falei da direção, dos golpes na direção. Mas em compensação, o feeling de direção desse carro é muito bom. Ela é uma direção pesada para manobras, pesada no uso urbano, mas na estrada na estrada ou na pista, né? É uma direção que vai te comunicar exatamente o que está acontecendo ali embaixo dos pneus. O motor F4R, né? Já conhecido aí da Renault. Ele gira, é um motor que é um long stroke, né? Então ele tem bastante força em média. Altos giros também ele rende bem por causa das melhorias de admissão. É um motor que você comparando ele, se você já acelerou um Duster 2.0, quando você acelera esse carro aqui, você sente uma diferença considerável de ímpeto do motor, né, de força. E isso aí é tudo fruto dessas melhorias que foram feitas no motor, né? Então é um motor bem forte de médias,
Altas rotações também ele vai muito bem. Em baixas rotações você pode sentir um pouquinho de falta de força, mas é bem breve, porque como o câmbio é curto, ou seja, em qualquer marcha você vai estar sempre com giro alto, você não sente essa falta de força. Bonitinho, né? Liga a seta, sai, do nada ele volta. Enfim, então você não sente essa falta de força do baixo giro, porque o giro está sempre alto, o motor está sempre pronto para entrar em ação, né? Sempre pronto para acelerar. Olha o golpe do volante, já tem que segurar firme. Sandero RS, isolamento acústico, isolamento de ruídos, de barulhos externos. É bom, você tá na cidade, no engarrafamento, você não é um carro que deixa vazar muito barulhos externos, mas obviamente, e isso é até positivo, eu considero positivo, o ronco do motor é bem presente aqui no carro. Algo bem legal realmente. Hoje é dia, né, do pessoal fingir que sai e volta. Então, o carro tem freios a disco na dianteira e na traseira. Dianteira disco ventilado, traseira disco sólido. Isso também é uma melhoria em relação ao Sandero comum. Além disso, o disco dianteiro desse carro aqui ele é maior do que o disco do Sandero comum. Se eu não me engano, o Sandero comum tem um disco de 265 mm na dianteira, esse aqui tem 280 mm. Mas os pneus PS4 aderem, cara. É realmente um upgrade de pneus aí bem interessante. Uma coisa legal, se você já tem um RS comum, né, sem ser o Racing Spirit, e já tá chegando aí no momento de fazer a troca de pneus, cara, te recomendo aí trocar os seus Continental por esses Michelin PS4 aqui, que são realmente muito bons. Um detalhe interessante desse carro aqui que eu percebi é que a entrada de curva, se você der aquela pisadinha leve de freio, aquele para forçar o trail braking, né, a traseira vai bem, a traseira aponta, né, na curva. Quer ver? Ó, você entra e dá aquela freadinha de leve na entrada da curva. Então a traseira aponta bem, a dianteira se apoia. O carro é sensacional em curva, cara. Muito bom mesmo. Eu me arrisco a dizer, dos carros nacionais, é o melhor, né? Provavelmente um dos melhores, ou se não melhor carro no quesito aderência. Tô realmente fã desse carro. Se eu tivesse testado esse Sandero RS, é que eu tinha esquecido como o RS é bom, mas se eu tivesse testado esse RS Racing Spirit antes de comprar o Fiesta, né, eu acho que provavelmente eu teria comprado esse carro aqui. Vamos lá, vamos fazer o nosso teste de aceleração. Ar-condicionado totalmente desligado, inclusive ventiladorzinho. Ou botar no modo Sport Plus, ele desliga controle de tração, controle de estabilidade. E vamos fazer a aceleração. Vamos fazer primeiro essa aceleração aqui com giro mais elevado, e quando a gente sair lá na frente, voltar para a estrada, aceleração com giro baixo. Beleza? 1, 2, 3 e foi. O bip da troca de marcha ainda existe. 100 km por hora, freia tudo. Cara, os freios desse carro são são incríveis, cara. O carro tá muito bom, o carro tá muito bom, o carro tá muito bem desenhado, o carro tá muito forte. Renault realmente fez um ótimo trabalho aqui nesse carro. Vamos fazer a aceleração agora sem segurar giro, né? Partindo da imobilidade, mas sem segurar o giro na saída.
Tá meio sujo aqui, mas eu vou sair com um controle de estabilidade ligado. Vamos lá, 1, 2, 3 e foi. Troquei antes do bip. 100 km por hora. Fazer logo o teste das rotações aqui a 100 km por hora em sexta marcha, 2.900 RPM mais ou menos. Vamos fazer aqui 100 a 120 em sexta. 120 km por hora em sexta marcha, 3.200. Não, pera aí, quase 3.500, 3.400 RPM. Vamos fazer aqui a 80 rapidinho. 80 km por hora, 2.200 RPM mais ou menos. Fazer aqui retomada em quarta, de 80 a 120. Na subida, o carro vai muito bem, cara. E aqui vocês viram que eu passei de quarta para sexta. É uma coisa interessante de você fazer na cidade com esse carro, é você usar 246, ou seja, segunda, quarta, sexta, o tempo todo, ou short shifting, que é você trocar as marchas bem cedo, bem rápido, porque como ele é um carro com relações de marcha muito curtas, então você fazendo esse short shifting, ou o 246, 135, como você preferir, você vai estar sempre rodando com a rotação mais baixa, mais tranquila, e melhora um pouquinho o consumo de combustível. Beleza? É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece seu comentário e não esquece de compartilhar o canal. Mais do que nunca a gente precisa da sua ajuda. Compartilhe o canal, mostra para seus amigos, mostra para o pessoal que você conhece que gosta de carro, e fala para seguir a gente aqui no YouTube e também no Instagram, pra gente poder conseguir trazer aí tudo que vocês nos pedem. Beleza? É isso? Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Até o próximo carro, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.